Vibe Mundial FM. Hoje nós vamos abordar um tema muito interessante que poucas pessoas sabem. Mas você sabia que cada letra do seu nome corresponde a uma atitude sua? Que nós temos um plano de temperamento, isso mesmo, um plano de temperamento, onde a gente vai entender como que funciona as nossas ações e as nossas atitudes, e sabendo disso fica mais fácil fluir na vida? Pois é, então fica ligadinho, porque nós vamos falar exatamente sobre isso. Já pega papel, anota, põe gravador, nos segue aqui pela live, né, do Facebook da Vibe Mundial, e hoje o programa vai ser totalmente direcionado para explicar o seu plano de temperamento, ok? Então vamos lá. Plano de temperamento. Todos nós temos a energia do físico, a energia do emocional, a energia do intuitivo e a energia do mental. Então, são 4 planos de temperamento que regem a nossa existência. Todas as pessoas que têm muito físico são pessoas reativas, aquelas pessoas que agem, depois pensam, depois emocionam, depois intuem. Olha que interessante isso. O ideal é que todos nós pudéssemos usar sempre a nossa intuição. Todos nós temos, hein? Você que está me ouvindo agora, você tem intuição sim. É que às vezes no automático da vida, você não se dá conta. Você acaba atropelando. Por quê? A intuição é a primeira sensação que vem. É a primeira informação, é a sua conexão com o divino. Só que o nosso medo, as nossas incertezas, as nossas dificuldades acaba jogando esta informação para o racional, para a nossa mente. E eu canso de dizer aqui que a nossa mente mente para nós. Então, aí embolou tudo, acabou a intuição, você perdeu. O importante é você começar a treinar a sua intuição. Isso mesmo, é um treino. Teve a primeira sensação? Guarda ela. Às vezes você pode estar numa guerra, numa dificuldade extrema. Se o seu coração está em paz, você está com aquela sensação boa, apesar das mazelas e das circunstâncias, calma, que a sua intuição está dizendo que já deu tudo certo. Agora, você pode estar no paraíso, eu brinco que a gente pode estar na Disneylândia, não é? Mas o seu coração está apertado, deu aquela sensação ruim no seu plexo, porque a sua intuição, o seu sentir está mostrando que esse não é o caminho. Então, isso é um treino. E você que está me ouvindo agora tem tudo para fazer esse treino e ser muito bem sucedido. Porque a intuição realmente é a nossa conexão com algo maior. E não erra. Quando a gente começa a usar a intuição, tudo flui com muito mais harmonia, com mais equilíbrio. A gente se sente mais empoderado, mais vitorioso, sabe? Mais gigante dentro da circunstância da vida. Então, eu falei do físico, eu falei do intuitivo e nós temos também o mental. O mental são pessoas muito racionais, aquelas pessoas que tudo vai para o racional. Sempre tem, você comenta uma circunstância, a pessoa sempre tem uma justificativa. Você deve conhecer um monte de gente assim, porque a grande maioria está sempre no racional, no mental, não para pensar, né? São pessoas que é tão automático, é uma engrenagem tão já viciada em não parar para pensar e responder automaticamente que as pessoas também perdem a grande oportunidade de ouvir, assimilar, para depois agir. E tem o plano emocional, são aquelas pessoas altamente comprometidas com emoção. É aquela pessoa que você fala, dá piti, chora, sapateia, né? Aquela pessoa que primeiro se desespera,
desmaia, para depois voltar a si e fazer o que precisa ser feito. Quer ver? Você vai entender, você vai ficar muito antenado agora que eu vou explicar. Como que a gente consegue achar o plano de temperamento no nome? Sempre eu vou fazer pelo nome que a pessoa nasceu. É o nome do registro. Ah, Márcia, mas eu fui adotado, mudou meu nome. É o primeiro nome. Ah, Márcia, eu peguei cidadania, trouxe o nome de uma família ancestral. É o primeiro nome. Márcia, eu me casei, coloquei o nome do marido, tirei o nome da minha mãe. É o nome que você nasceu. Esse é fundamental. Por quê? Todas as letras na vibração do 1 e do 8. O que são letras na vibração do 1? O A, o J e o S. O que são letras na vibração do 8? H, o Z e o Q. Então, essas letras, elas regem o nosso mental. São letras que vão vibrar exatamente o nosso mental. E quais são as cores da energia, da vibração dessas letras? Porque quando a gente identifica uma dificuldade, uma falha dentro desta combinação de temperamento, quando a pessoa se torna extremamente racional a ponto de sofrer com isso, né? Tudo vai para o mental, tudo se torna frio, tudo se torna calculista, tudo se torna um problema, a gente ajuda com alimentos e cores. E as letras que eu falei correspondentes do 1 e do 8, a cor correspondente do 1 é o vermelho e o alimento é o rosa. E a cor também do 8 é o rosa. E os alimentos do 1 são alimentos vermelhos. Então, isso a gente consegue, para você entender, você que está me ouvindo agora, numerologia é muito mais do que só letras e números. Nós conseguimos dar o resultado, mas nós também damos a ferramenta para você ajudar a corrigir pontos na sua vida. Então, vamos supor que você tem deficiência do seu mental, né? Que você está com dificuldades em serenar a mente, em baixar a sua frequência cerebral, né? Você ficar muito bético, que a gente fala, numa frequência beta. O ideal é que todos nós ficássemos em alfa. O pessoal às vezes ridiculariza quem fica em alfa, mas é o melhor. São pessoas que expandem a consciência e as informações, os resultados, tudo vem com muito mais facilidade. Mas a gente fica naquele modo frenético, bético, e a gente acaba perdendo muita informação e muita oportunidade para isso. Então, vocês perceberam? As pessoas que têm muito essas letras AJS, HQZ, são pessoas que têm muito mental, são pessoas que são extremamente racionais. Como que a gente corrige? Trabalhando os alimentos, as cores e a autorregulação, né? Então, a pessoa vai se reformular. Ela tendo a consciência desse ponto, ela vai fazer um trabalho para que ela se fortaleça, ok? As pessoas que têm muito emocional são as pessoas que têm muito a letra no valor do 2, no valor do 3 e no valor do 6. Quais são as letras que vibram 2? O B, K, T. Quais as letras que vibram o 3? O C, L, U. Qual a letra que vibra 6? F, O, X. Então, essas pessoas são altamente emotivas. Pessoas que são pegas, são acessadas pelo emocional. É aquela pessoa mimimi, né, no negativo. Aquela pessoa que você não pode falar nada, parece uma plantinha, né? Tudo ofende, tudo dói, tudo pobre de mim, coitado de mim. Sabe o vitimista, né? Aquela pessoa que vive no vitimismo. Essas pessoas têm esse comprometimento com o emocional. E as cores correspondentes que a gente fala e também os alimentos, a vibração do 2 é o laranja. Então, tudo que se refere ao laranja, alimentos e cores. O 3 é o amarelo, né? Então, o que são os alimentos amarelos? Milho,
melão, abacaxi, batata, mandioca, ovos, ok? Só para vocês entenderem isso, é muito importante porque ajuda você a se conectar novamente com o seu mais precioso eu, com a sua essência. E o 6, a vibração da frequência do 6 são as cores do azul índigo, azul jeans, o azul mais escuro, o azul bique. E a energia correspondente desse alimento azul, a gente fala que são os alimentos violáceos, berinjela, beterraba, repolho roxo, uva, açaí. Então, a pessoa comendo esses alimentos, ela consegue metabolizar para as células a frequência da cor e ela consegue trazer uma estabilidade melhor. Porque somos seres frequenciais, tudo é frequência, tudo é vibração. E as cores, usar roupas, usar objetos, os alimentos também podem nos ajudar. Bom? As pessoas que têm muito a característica do físico, né? Então, são as pessoas que têm muito a letra no valor do 4, que é o D, M, V, e a frequência do 5, que é o E, N, W. Tá? Então, são pessoas muito físicas, elas têm atitude, elas agem antes de sentir e antes de pensar. São aquelas pessoas reativas que eu falei. Qual é a vibração da cor do 4? Verde. Todos os tons de verde. Alimento verde é fácil. Hortaliças, legumes, verduras, vegetais. Não é? Frutas. E a vibração do azul, com o azul claro, que é o 5, são os alimentos violáceos, que eu já falei, berinjela, beterraba, enfim. Tá bom? Então, isso é legal. Porque uma pessoa reativa é muito complicado. Primeiro ela atira, depois ela vê o que fez. Primeiro ela soca o outro, para depois ver o que fez. Primeiro ela entra numa enrascada, para depois pensar e sair do problema. Então, isso a gente detecta no seu mapa numerológico. Então, você empresário, você que está me ouvindo, isso é fundamental para você saber qual a energia que você tem predominante no seu mapa para você corrigir isso. Porque se você é uma pessoa reativa, que grita, esbraveja, dá murro na mesa, isso vai ser contra você, não vai ser a seu favor. E você pode dominar isso sabendo as características que você traz. As pessoas intuitivas, que deveríamos todos, como eu já falei no início do programa, sermos, né? Deveríamos todos trabalhar e treinar a nossa intuição, são as pessoas que têm muito a letra no valor do 7 e do 9. O que são as letras 7? O G, Y e o P. Quais são as letras na vibração do 9? O I e o R. Quais são as cores correspondentes? Do 7 é o violeta, os alimentos violáceos que eu já falei. E o 9 é o dourado, são alimentos bíblicos. Então, é muito legal o mel, lentilha, nozes, todos os grãos em geral, grão de bico, né, o trigo, são alimentos muito propícios para quem tem essa frequência e a intuição a ser desenvolvida. Então, vocês percebem a colcha de retalhos que a gente tem nas mãos, que dá para a gente unir peça com peça e formar uma linda colcha da nossa vida, com todas as possibilidades. E olha, eu vou contar uma historinha. Vamos supor que a pessoa tem muito físico, depois o mental, depois o emocional, tá? Ela tem tudo para intuir. Vibe Mundial 95.